Olá! Vamos dar início à segunda parte da nossa fada menina. Vamos começar pela cabeça. Vamos precisar de uma bola de isopor de 50 milímetros e uma quantidade de massa de biscuit com 50 gramas, ok? Vamos lá. Vou fazer uma bolinha com essa massa. E como o corpinho, é o mesmo processo. Encaixar a bolinha de isopor, deslizando as laterais. Preciso sentir a bolinha de isopor, porque essa parte aqui toda será a cabeça da bonequinha. E agora eu vou acomodar a massa à bola. Vou fechar sempre a parte de dentro. Observe que eu não puxo as laterais. Agora sim eu vou fechar toda essa parte da massa, tá? Prendendo toda a bolinha dentro. Ok? Ficou assim. E aí eu vou deslizar, alongando um pouquinho esse volume da massa que está aqui embaixo, tá? E aí eu vou deixar sobre a palma da minha mão e com a outra eu vou dar leve pressão, ó, leve pressão para alisar e ao mesmo tempo deixar bem organizada, sem rachadura, tudo bem bonitinho para poder estar começando a modelar meu rostinho. Fica tipo um balãozinho, um balão de gás, tá? Retiro essa quantidade aqui, aliso aqui na minha plaquinha, tá? Aqui em cima eu não me preocupo, porque isso tudo vai ter cabelo. E aqui é a parte da cabeça. O meu rostinho vai ser nessa parte aqui onde tem massa, tá? Então, eu vou acomodar essa massa aqui na minha placa. E vou, com o meu polegar, fazendo uma leve pressão. Assim eu vou dividir a linha dos olhos. Apoio agora nas minhas mãos e vou continuar a divisão da linha dos olhos. E aqui eu já vou organizando o meu rostinho, se eu quero ele bochechudo, se eu quero mais fininho, tá? Eu vou definir o rostinho que eu quero. Não vou puxar pescoço da massa, tá? E aí, essa primeira parte fica assim, olha. Toda a divisão da partezinha da testa e aqui onde será o nosso rosto, onde eu vou fazer nariz e a boca. Dando continuidade, feito todo esse processo da cabeça, vou posicionar os meus 2 polegares bem à frente do meu rostinho, naquela parte onde tem volume de pasta, de massa, tá? E aí eu vou colocar meus polegares bem juntinhos e vou fazer uma leve pressão. Dessa maneira eu vou estar marcando o local dos meus olhinhos, e automaticamente também já dando um volume ao meu nariz. Fazendo tipo uma caveirinha. Ok? Aqui eu vou marcar o meu nariz. A princípio fica assim.
E agora eu vou organizar esse nariz, deixar ele bem mais bonitinho do que está agora. Como? Com os meus dedos mesmo. Vou arrumando, organizando, sem apertar muito, tá? E agora, com o meu pincel de borracha, eu vou arrumar melhor esse narizinho, tá? Não fiquem muito preocupados em fazer um nariz muito pequenininho, porque a massa, ela perde volume durante o processo de secagem, tá? E aí você pode ficar com o nariz muito pequenininho. Dou batidinhas aqui para arrebitar meu narizinho. E aí, o meu narizinho já está prontinho. Eu deixo ele de lado e vou começar a fazer a boca. Para a boquinha, eu vou fazer 2 linhas paralelas bem próximo ao meu nariz. 1, 2. Observem que eu não alongo essa linha até aqui embaixo, somente aqui. Feito isso, com as laterais do meu polegar, eu vou amenizar essa marca que eu fiz aqui, automaticamente já, deixando as bochechinhas da minha boneca prontas. Ok? Vamos para a boca. Para a boca eu vou amenizar essa partezinha alta. Tá vendo essa partezinha alta? Eu vou amenizar um pouquinho, dando batidinhas com a minha mão. E vou automaticamente, com as minhas mãos mesmo, com o meu polegar principalmente, levar um pouco dessa massa para cima. Aonde eu vou começar a modelar meus lábios superior. Ok? Observando de lado, a gente tem uma noção melhor. Os lábiozinhos superior, tá? Com o meu pincel de borracha, eu vou organizar essa boquinha, tá? Amenizando um pouquinho para ela não ficar tão bicuda. Faço essa partezinha daqui de cima e vou deslizar com o pincel para formar o desenho dos lábios. Ok? Agora vamos colocar os lábios inferior. Para os meus lábios inferior, eu vou fazer um rolinho, tá? Não muito grande. E vou acomodar bem embaixo dos lábios superior, tá? Acomodo. Com a minha mão eu vou organizar, tá? Tamanho que eu quero. E aí, com o meu pincel boleador, eu vou amenizar toda aquela marquinha que eu fiz com os dedos, tá? Dou um furinho aqui numa lateral e na outra lateral. E os meus lábiozinhos já estão prontos. Agora vamos colocar o queixinho e furar as narinas. Para o queixinho, eu vou colocar um rolinho de massa bem embaixo dos meus lábios, do meu lábio aqui no caso, né? Inferior. Acomodo, organizo, tá? Vai ficar assim. E aí, com o meu pincel de borracha, eu vou deslizar
dando volume ao meu queixo, tá? Coloco um pouquinho de água no pincel, molho as laterais e aí eu vou unir o queixinho ao rosto. E na hora que secar, não vai dar para se ver emendas nenhuma. Organizo aqui bonitinho. E aí meu queixinho já está pronto. Olha aqui na lateral, tá? Do rostinho da boneca. Eu posso observar queixo, a minha boquinha e o meu nariz, ok? Vamos furar as narinas. Para furar as narinas, eu utilizo meu pincel de borracha mesmo, tá? Eu venho aqui embaixo, marco, não precisa furar, eu só tô marcando um lado e marco o outro, tá? Marquei, agora aqui nas laterais eu gosto de fazer abinha, tá? Com o pincel ainda folheador mesmo. Faço a abinha e retiro qualquer marca que ficou com os meus polegares. E aí eu já tenho narizinho furado, boquinha, queixo e agora vamos marcar os olhinhos. Para marcar os olhinhos, eu também utilizo meu pincel de borracha, tá? Eu venho aqui bem no cantinho da minha boquinha, subo o pincel, tá? E aí eu vou marcar, olha, empurrando o meu pincel na bola de isopor. Faço isso do outro lado. Marco aqui o limite, tá? O finalzinho dos meus olhos. Se eu quero um olhinho maior ou menor, tá? Ok? Feita essa marcação, eu vou empurrar um pouquinho essa massa aqui pra dentro. Porque eu vou preencher toda essa parte com volume de massa branca. Ok? Vamos colocar agora a massa branca dentro dos olhinhos. Bom, vamos colocar agora a partezinha branca dos olhos. Faço 2 rolinhos, tá? Esses rolinhos de massa não podem ser um volume muito grande, para não poder o olhinho, quando secar, não ficar muito para fora, tá? Aí eu faço mais ou menos o formato dos meus olhos, tipo um quibezinho, e vou acomodar naquela parte que eu marquei os meus olhos, tá? Venho com um pouquinho de água e passo aqui nas laterais. Por quê? Durante o processo de secagem, os meus olhinhos não ficarem soltos, não se afastarem dessa parte aqui, ficar um vazio. Se ocorrer isso, de ficar durante a secagem, ficar um buraco aqui, tudo certo, a gente pode colocar massa de novo, ou a branca ou a cor da pele, tá? E com o meu pincel de borracha, eu vou deslizar nas laterais, fazendo assim uma junção melhor. Faço isso do outro lado também.
E aí, com os meus dedos, eu organizo para poder ficar tudo bem bonitinho. E o meu rostinho está praticamente pronto. Agora eu vou colocar as orelhinhas. Para as orelhinhas, eu vou fazer um quibe, tá? 2 quibes. Uma ponta bem mais fininha, porque as fadas costumam ter as orelhinhas meio pontiagudas, né? E aqui nós vamos fazer tipo um pontinho de interrogação, tá? Com esses quibes. Vou passar um pouquinho de cola aqui nas laterais, bem no finalzinho da mandíbula, tá? E bem no meio da linha dos olhos, ok? Para posicionar as nossas orelhinhas, a orelhinha da fadinha. E vou acomodar esse pontinho de interrogação aqui, ó. Aqui e aqui, ok? Coloco para fora a partezinha das orelhinhas e com o meu pincel de borracha eu vou organizar essa orelhinha aqui, olha, dando uma leve pressão. Organizo uma e vou organizar a outra. Não preciso furar, nada disso, tá? E aí eu tenho as minhas orelhinhas prontinhas. Ok? Vou deixar de lado a cabeça para ela secar um pouquinho, pelo menos umas 3 horas, tá? E vou colocar o pescoço lá naquele corpinho que eu já deixei pronto. Para o pescoço, eu vou precisar de um volume de massa, cor de pele, a mesma pele utilizada no rostinho, tá? Com 4 gramas. Faço um rolinho, tá? E vou acomodar no corpinho, que já está bem seco. Antes de pôr o pescoço, vamos passar um pedaço de um palito, tá? Bem aqui, naquele buraquinho que nós deixamos prontos. Dá uma forçadinha que ele entra, porque aqui dentro bola de isopor, tá? E só então vamos colocar o pescoço. Fiz o rolinho, vou passar cola, tá? E vou introduzir esse rolinho aqui. Observem que eu deixo sempre um pedaço de palito para poder prender a cabeça, tá? Vamos agora para os nossos bracinhos com as mãozinhas. Vou precisar de 2 volumes de massa de biscuit com 14 gramas cada, 2 vezes. Ok? Vou fazer um rolinho com uma extremidade um pouco mais fina, tá? Com 6,5 centímetros. Ok? Com essa lateral aqui da minha mão, eu vou deslizar bem no meio, fazendo assim essa marquinha, quase igual a perna, tá? Pra fazer a partezinha do meio do bracinho da boneca, tá? Feito isso, eu vou alongar um pouquinho a parte de baixo do braço, tá? Deslizo bem lentamente a mão. E no total, esse bracinho vai ficar com 7,5, tá? Agora eu vou marcar o local das minhas mãozinhas. Deslizo, coloco o bracinho entre meus dedos e vou deslizar
fazendo assim a parte da minha mãozinha. Dou uma leve achatada, tá? E com uma tesoura de ponta fina, eu vou cortar a letra V. Ok? Essa ponta aqui será o nosso polegar. Dou batidinhas, arredondando todo esse polegar. Ok? Essa outra parte aqui, nós vamos fazer 4 dedinhos. Como? Vou pegar uma ferramenta, marcar aqui embaixo, tá? E vou alongar a parte onde eu vou cortar os outros meus dedinhos. Com a tesoura, eu vou cortar os outros 4 dedinhos. Vou cortar no meio, depois no meio e ao meio novamente. Vou diminuir um pouquinho o dedo mínimo e um pouquinho o indicador. Com uma faquinha, eu venho e vou organizar esses dedinhos. E agora eu vou tentar arredondar o máximo que eu puder, tá? Dando batidinhas. Não é enrolando, é dando batidinhas. Ok? E minha mãozinha já está pronta. Acomodo no meu indicador e com outro indicador eu vou fazer um leve boleado, dando assim profundidade à palma da minha mão. Afino meu punho. Fecho meu polegar, tá? E aí eu já tenho um bracinho pronto. Se eu quiser marcar o cotovelinho, eu venho aqui na direção do meu dedo mínimo e venho e faço isso, olha. Dou tipo um beliscãozinho. E aí eu tenho um cotovelinho, ok? Vou fazer a outra mãozinha. Bom, é claro que eu já deixei adiantada a outra mãozinha aqui. Eu já tenho a mãozinha direita e a mãozinha esquerda. Agora vamos colar nossos bracinhos, tá? Sacola. Marquei os bracinhos do mesmo jeitinho que eu marquei as perninhas com a bolinha de isopor, tá? E aí nós vamos colar esses bracinhos. Colo aqui. Não ultrapasso a linha dos ombros, tá? E vou colar o outro desse jeitinho aqui. Porque ela vai estar segurando alguma coisinha na mão, tá? Uma touquinha de Papai Noel. Ainda estou decidindo o que vou colocar dentro dessa touquinha, tá? E agora vamos fazer a parte do acabamento da roupinha. Vamos agora fazer o acabamento da roupinha da nossa fada menina. Vou abrir um volume de massa vermelho, tá? Cortar um círculo. Não precisa ser uma massa muito fininha, abrir muito fininha, tá?
E agora, com outro círculo, eu vou abrir a parte lá de trás. Venho com a tesourinha e vou abrir aqui, olha, a parte da frente, tá? E aí eu vou acomodar essa parte aqui para a minha bonequinha. Já tô virando pra vocês, tá? Deixa eu só organizar aqui. E aí vai ficar assim, olha. Tipo uma golinha, tá? E aí agora nós vamos colocar um rolotezinho verde, tá? Para lembrar assim as cores do Natal. Antes de começarmos a pintura dos olhos, vou mostrar como eu fiz as asas da fada. 2 volumes de massa branca, tá? Não precisa pesar, porque você vai colocar uma quantidade para fazer a asinha do tamanho que te agradar, tá? E essas bolinhas vão ser transformadas em 2 quibes. Maior e outro menor, ok? Com o frisador de folhas, eu vou marcar as asas. Marco, retiro aqui do frisador. Aqui em cima eu faço um rolinho. Enrolo. Mesma coisa vou fazer no quibe menor. Pressiono e retiro do frisador. Faço a mesma coisa aqui, um rolinho. Dou uma voltinha. E aí eu deixo essas asinhas secarem, tá? Ok? Vamos agora para a pintura dos olhos. Vamos começar a pintura dos olhos. Antes da pintura, eu gosto de desenhar a parte da pupila, tá? Desenho as sobrancelhas. E aí vou começar a pintura. Aqui nessa bandejinha descartável, eu tenho azul, rosa, branco, marrom e o preto. Esse olhinho vai ser azul, tá? E eu estou usando corante comestível gel. Porque ele desliza melhor do que a tinta. Com o pincel chanfrado, eu vou fazer um risco toda a volta. Aqui. Feito isso, eu venho aqui na água, mergulho o pincel, seco um pouquinho e aí eu vou suavizar esse risco que eu fiz tudo em volta da pupila, tá? Sempre umedecendo o pincel.
puxando. Sempre pro centro. E aí eu vou fazer o outro lado. A mesma coisa. Faço um risquinho todo em volta com o pincel chanfrado. Ah, borrei, estragou tudo. Não. Só que é solúvel à água, tá? Então pega um cotonete, limpa e pronto. Fica tudo certinho novamente. E aí eu já tenho os dois olhinhos na cor que eu desejo, no caso aqui, azul, tá? Agora, com o pincel mais fino, tá? Sempre molho, vou passar no marrom. E aí eu vou fazer um risquinho bem aqui em cima, na parte superior. Bem fininho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí vou fazer a mesma coisa na partezinha de baixo. Porém, eu não pego aqui do canto, eu pego bem aqui na metade. E já vou marcar as sobrancelhas, tá? Muito pouquinho a tinta, vou pegar mais um pouquinho. Pronto. Essa parte aqui está prontinha, ok? Enquanto seca a parte dos olhinhos, vamos lá para a boca. Vou pegar o pincel chanfrado novamente, venho aqui no rosa, pego um pouquinho do branco e aí faço uma misturinha. E vou começar a dar cor à minha boca. Cuidado para não deixar muito escura a boquinha. Eu vou retirar o excesso da tinta, umedecendo sempre o pincel na água, retirando todo o excesso, tá? Só para deixar uma sombrinha de rosa na boquinha, ok? Agora vamos voltar para os olhinhos. Ainda com marrom, eu vou puxar os cílios, tá? Um pouquinho. Bem suave mesmo. Maior ângulo, assim tá melhor. Ok? E agora eu vou utilizar o preto. Só que o preto eu já uso tinta, tá? Porque o corante comestível, eu não sei porquê, mas ele fica meio verde. Então aqui eu já uso a tinta. No caso aqui eu usei acrílica. E aí vou aqui em cima. E faço alguns cílios. Ok? Mesma coisa do outro lado.
Ok. Certinho. Agora vamos fazer a partezinha da íris ou pupila, que eu nunca sei direito o que é íris e o que é pupila, tá? Vou pegar a tinta preta e aí vou dar a bolinha aonde eu quiser. Ok? E aí está finalizado a pintura dos nossos olhinhos. Não é tão difícil assim. E aí, meninas, depois do rostinho pintado, eu acomodei sobre o pescoço. Cuidado para não colocar a bonequinha muito para trás e também não muito para frente. E cuidado também para não deixar ela olhando para cima, tá? No caso aqui, eu coloquei na touquinha do Papai Noel um passarinho, um ninho de passarinhos, tá? Aqui tá a menininha e aqui tá o menininho. Espetei palitos para deixar secar, tá? Uns 3, 4 dias. Depois eu retiro esse palito e o buraquinho eu cubro com a mesma cor de pasta, de massa, no caso aqui, né? O biscuit. E agora nós vamos então finalizar colocando o cabelo, ok? Outra coisa que eu também fiz, eu abri uma massa bem fininha, natural, e envolver num braço e no outro, como se ela tivesse, sabe, com o tecido pendurado nos braços, para dar mais volume às perninhas, tá? E para o cabelo, eu vou abrir um volume de massa, não tem quantidade, tá? É um volume de massa nem muito fino, nem muito grossinho, só um círculo que eu vou acomodar na parte de trás da cabecinha da fada. E aí eu acomodo aqui, olha, não preciso passar cola, nada disso, tá? Coloquei a cabeça deve estar seca, tá? Porque se ela estiver úmida, eu vou danificar. Coloco aqui e aqui atrás também. Não vou marcar. Não vou fazer nada. Isso aqui simplesmente é para quando eu colocar o cabelo, se durante a secagem a massa afastar um pouquinho uma da outra, não aparecer a careca, tá? E aí eu vou começar a colocar o cabelinho. Para compor os cabelinhos, faço coxinhas com as pontas bem fininhas, tá? Dou uma leve achatada, muito pouquinho. E aí marco com qualquer ferramenta rolicinha, frente e verso. Dou uma leve puxadinha, enrolo, fazendo cachinhos, tá? No caso, esse eu vou fazer pro lado de cá. Dou movimento ao meu cabelo. E aí eu vou começar a colocar na nossa bonequinha, tá? Vou começar a colocar aquelas coxinhas que eu fiz na parte da frente, tá? Pego uma e vou acomodar aqui, ó. Acomodo, dou a volta na orelhinha, tá? E aqui eu dou uma leve penteadinha aqui, para poder segurar, como se o cabelinho tivesse saído daqui. Eu estou passando água, tá? Costumo sempre usar água, não gosto muito de cola. Agora eu vou colocar aqui o outro lado. Passo a água, mesma coisa. Passo a água e vou acomodar aqui do outro lado.
volta na orelhinha. Penteio aqui. Continuando, já coloquei mais duas aqui na frente. E agora eu vou começar a fechar esses buraquinhos, tá? Faço uma maior, acomodo aqui e penteio. Não esquece de dar os movimentos, não esqueçam, no caso, né? De dar os movimentos aqui no cabelinho, tá? Observe que como eu coloco, eu deixo, tá? E aí eu vou colocar mais um aqui, vou colocando e aos poucos eu venho aqui e vou gravando mais um pedacinho pra vocês. A partezinha da frente eu já concluí. Fiz o acabamentozinho. Tá? Colocando todas as coxinhas. E agora eu vou preencher a parte de trás. Para a parte de trás, eu coloquei uma coxinha bem grandinha aqui. E vou colocar outra, olha, tá? Achatada. Fiz uma coxinha, achatei, marquei. E vou colocar outra aqui, ó, nesse sentido, tá? Todas voltadas pro mesmo lugar. Acomodo. Vou pentear. Agora eu vou colocar uma outra pequenininha aqui e outra aqui. E aí, concluído o cabelo, coloquei os cachinhos. Aqui atrás, muito pouquinho. Na lateral, uma trança minúscula. E aqui em cima coloquei uma meia coroa de flores de tecido. E assim a gente conclui o cabelinho da nossa fada menina. Vamos pôr as asas. Fazer toda a finalização. Colei as asas, tá? Aqui na partezinha de trás. Dei um leve sombreamento nas asas, tá? Com o pincel chanfrado. E assim concluir a aula da fada menina. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha contribuído com alguma informação. E espero que vocês participem do nosso canal com dicas e sugestões. Tchau!